Olá pessoal, dando sequência aos vídeos, vamos falar agora a respeito de um assunto tanto complexo que é difícil de falar por inteiro esse assunto nesse vídeo, que é a infertilidade. Obviamente, como eu sou ginecologista, vou falar da parte feminina, vou tecer alguns comentários em relação à parte masculina. Mas vamos lá, como falei, como é assunto tanto complexo, vou repetir, vai ser difícil falar todos os quesitos do que se trata a infertilidade. Então vamos começar. O que é infertilidade? Infertilidade é a dificuldade do casal tendo relações sexuais frequentes por mais de um ano, não conseguindo, esse é o termo legal, não conseguindo obter o produto de uma gravidez. Olha o termo que eles usam, produto, como se um filho fosse um produto. Não conseguem ter o filho, têm dificuldade de ter um filho. Essa definição é válida para mulheres até 35 anos. A partir dos 35 anos, a gente considera como dificuldade em ter o filho até 6 meses. Então, já abrimos um parênteses aí, que é a idade da mulher. Aquilo que eu falo, já falei em outros vídeos. Graças a Deus, a mulher conseguiu, por desejo dela, por competência dela, por tudo que ela tem direito, hoje em dia, chegar a gerente, diretora, presidente de empresa. Só que ela está adiando a maternidade. Ela adiando a maternidade, desculpe o termo, é um termo um pouco forçado, ela paga um preço por isso. A idade influi na fertilidade. Só para dar um dado para vocês. Vamos lá. Quando a mulher, sabendo que era do sexo feminino, está dentro do útero materno, ela tem em torno de 7 milhões de folículos. O que é folículo? Folículo é aquela estrutura, o ovário, ele é uma estrutura oval. No início do ciclo menstrual, são formadas várias estruturas ao redor do ovário, chamado de folículos ovarianos. Uma mulher que menstrua regularmente, vai passando os dias do ciclo, de todos os folículos que tem lá, somente um deles cresce. Que nós chamamos de folículo selecionado ou dominante. Selecionado, houve uma seleção, uma escolha. Dominante é como se, entre aspas, ele estivesse falando aos outros. Quem vai crescer aqui sou eu. Quem está dominando o pedaço sou eu. Então, de todos que estão ao redor, na periferia, um deles vai para o meio, começa a crescer, crescer, crescer. Quando chega no meio do ciclo, ele está tão grande que ele rompe, ele estoura. Libera aquela bolinha que tem lá dentro. Que bolinha é essa? É o óvulo. Que período é esse? É o período fértil da mulher, conhecido como período da ovulação. Rompeu o folículo, o óvulo vai até o final do ovário, entra nas tubas. Se a mulher tiver relação sexual nesse período, grande chance de engravidar. Então, repetindo, dando numericamente para vocês, é tudo aproximado, sabendo que é uma mulher, vai nascer, a mãe está com 20 semanas, essa menina que vai nascer, ela tem em torno de 7 bilhões de folículos com 20 semanas. Quando ela nasce, em torno mais ou menos de 2 milhões. Quando entra no menacme, que ela começa a menstruar, em torno de 400 mil. E quando entra na menopausa é 0. Então o que acontece? Conforme vai avançando a idade, vai diminuindo o número desses folículos e a qualidade deles também. A chance de gerar com alteração cromossômica é grande. Não que uma mulher com 20 anos não tenha essa chance, tem. Só que a chance é bem menor. Só para fazer uma comparação como um grande professor meu fazia. Se compararmos uma mulher com 20 anos, tá, pegando, vamos imaginar um saco plástico. E nesse saco plástico tem 1 milhão de bolinhas boas e vai ter sempre aquela bolinha premiada para azar. Então, para você tirar essa bolinha premiada para azar, é 1 em 1 milhão. Com 30 anos, a bolinha para azar sempre está lá, só que vai diminuindo a quantidade dessas bolinhas boas. Com 30 anos, tá, de uma forma empírica, 1 em 100 mil. Com 40 anos, 1 para 1000. Com 45 anos, 1 para 100. Quer dizer, o risco aumenta. Mais um dado que eu tenho que dar para vocês. Com 40 anos, aproximadamente, a mulher tem 50% de chance de engravidar, mas tem 50% de chance de abortar. Com 45 anos, de cada 100 mulheres que engravidam espontaneamente, 3% consegue levar a gravidez até o final. Quer dizer, mais uma vez, a idade da mulher influencia bastante. Ok? Continuando. A frequência da infertilidade. A gente sabe, segundo estudos, 30% das causas de infertilidade são de origem feminina, 30% de origem masculina, 30% dos dois juntos e 10%
de uma situação chamada de isca, que nós chamamos de infertilidade sem causa aparente. Você seguiu todo um protocolo e não conseguiu achar uma causa aparente, uma causa determinada para a infertilidade. Aliás, não só na infertilidade, qualquer especialidade acontece isso. Na pediatria, que estuda as crianças, na cardiologia, que estuda o coração, na pneumologia, que estuda o pulmão, na neurologia, que estuda o sistema nervoso, qualquer especialidade sempre vai ter o fator desconhecido, que nós nunca vamos saber qual é a causa. Nós estamos ainda num país extremamente machista, que quando vem um casal procurar o médico, o homem, alguns culpam a mulher e não querem fazer a investigação dele. Não, como eu falei, tem 30% de causa de origem masculina. E quem investiga a parte masculina é o andrologista. É o urologista que estuda a parte de reprodução humana masculina. Ok? Muito bem. As causas. Você, como médico ginecologista, a gente pode fazer uma investigação básica da parte masculina pedindo um espermograma, que a gente tem condição de interpretar qual o número, a concentração por ml, a forma, a quantidade. Obviamente, uma situação mais complexa, nós encaminhamos ao andrologista. Em relação à parte feminina, que é a nossa parte, existem algumas causas que determinam a infertilidade. Causas anatômicas. Por exemplo, uma má formação uterina. Uma má formação uterina pode ter dificuldade do neném se implantar. Uma má formação tubária, que acontece nas tubas, o encontro do espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, com o óvulo, que é a célula reprodutora feminina, ele se encontra onde? Nas tubas. Se tiver algum obstáculo, alguma má formação, vai impedir. Uma doença chamada DIPA, doença inflamatória pélvica aguda, causada por uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis, também vai causar uma inflamação nas trompas. Uma má formação de trompa, uma má formação de vagina, que impede o quê? Que entre o espermatozoide, as alterações anatômicas de uma forma geral. Alterações hormonais. A gente sabe que todo o mecanismo da ovulação, que para a mulher engravidar ela precisa ovular, é controlado por um órgão aqui atrás chamado hipotálamo, que manda mensagens para um órgão aqui na frente chamado hipófise no cérebro, que a hipófise vai aplicar hormônios, e esses hormônios vão estimular os ovários a produzir um hormônio chamado estrógeno, que faz a mulher menstruar, e vai fazer o ovário produzir um outro hormônio chamado progesterona, que faz a mulher ovular. Qualquer desequilíbrio, qualquer alteração nesse sistema, que a gente fala que é um eixo, hipotálamo, hipófise, ovário, útero, vai causar dificuldades para que a mulher ovule, consequentemente para que ela engravide. Então, a gente tem que investigar algumas causas hormonais aí. A famosa endometriose. Já falamos isso em outros vídeos, inclusive, se vocês quiserem seguir o meu canal no YouTube, existe vários vídeos, uma playlist, eu falo um pouco de endometriose, que daqui a pouco eu vou lançar um vídeo a respeito de endometriose. A endometriose é uma alteração que pode causar infertilidade. Uma das principais causas de infertilidade é a endometriose, uma doença benigna que pode dificultar bastante a qualidade de vida da mulher, e as causas desconhecidas que acabamos já de falar. O diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico? Falamos inicialmente, pode ser uma causa anatômica. Então a gente pode pedir um ultrassom para saber se tem alguma alteração na formação do útero. Se a gente vê uma suspeita dessa alteração no ultrassom, para detalharmos mais, podemos pedir uma ressonância magnética para detalhar melhor essa má formação uterina. Um útero septado, um útero dividido no meio. O neném vai crescer, vai encontrar esse obstáculo, esse septo, essa divisão não vai conseguir crescer. Um útero bicorno, quer dizer, tem o colo do útero, tem o útero, uma parte do útero voltado para o lado direito, para o lado esquerdo, uma parte do útero voltado para o lado direito, tá? O neném vai crescer por um dos cornos ou por nenhum, dependendo do tamanho deles. Um mioma submucoso, aquele mioma que fica dentro do útero. Existe uma propriedade na física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então imagina, o neném vai crescer e encontra um obstáculo que é um mioma submucoso, ou mesmo um pólipo endometrial, não vai conseguir crescer, vai abortar. Certo? O que mais? Alterações hormonais. A gente falou que todo o mecanismo da ovulação é controlado pelo hipotálamo, que manda mensagens para a hipófise, manda mensagens para o ovário, para que o ovário produza hormônio, para que estimule o útero a fazer a mulher menstruar, e com isso ela vai ovular. Qualquer alteração nesse sentido vai provocar infertilidade. Então a gente tem que pedir dosagens hormonais. Dosagens dos hormônios são produzidos no hipotálamo, na hipófise, no ovário. Algumas alterações, o hipotireoidismo
pode ser uma das causas de infertilidade, muita produção de hormônio chamado prolactina. Tá? A gente sabe que a prolactina em grande quantidade inibe a menstruação e pode fazer com que a mulher não ovule. Se ela faz uso de alguns antidepressivos também podem causar infertilidade. Uso de drogas, uso de cigarro, tá? A gente sabe que tudo isso, a gente não precisa entrar em detalhes, que todo mundo sabe o que essas drogas, o maldito cigarro faz para a mulher e para qualquer ser humano, pode causar infertilidade. Se a mulher tem aderências, a endometriose, ela pode provocar muita aderência, porque é um processo inflamatório que faz com que o útero fique aderido ao ovário útero, ovário intestino, fazendo com que a mulher tenha dificuldade de engravidar, ela sente muita dor, então você tem que desfazer, tá? Descolar, seccionar essas colas, essas aderências, para que ela fique com a cavidade livre, para que ela engravide. E as causas desconhecidas também. Existem alguns casos, tá, que já falando do tratamento, tá, como é que a gente faz o tratamento? Dependendo da causa, você pode tentar um coito programado, para ver se ela consegue engravidar espontaneamente. Você conversa com a paciente para saber em que época ela vai ovular, depende se ela tem menstruações regulares, ela percebe aquela gelatina, aquele muco grudento, que é o período que ela vai ovular, então você sugere para que ela tenha relação nesse período para ver se ela consegue engravidar ou não. Nem sempre consegue engravidar. Em alguns casos, nós temos que entrar com medicamentos para induzir a ovulação. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque para nós induzirmos a ovulação, tem que ter um ultrassom controlando essa indução da ovulação, que existe uma situação chamada síndrome do hiperestímulo ovariano, que formam vários folículos, o ovário fica extremamente grande, pode causar repercussões sistêmicas, uma das repercussões que pode causar repercussão renal, a paciente pode parar na UTI, se não tomar cuidado para ir e a óbito. Olha o perigo dessa famosa síndrome do hiperestímulo ovariano. Tem que tomar muito cuidado quando se faz esse tipo de indução da ovulação. E, obviamente, tem que ter com ultrassom, na grande, imensa maioria das vezes, com um especialista dentro de uma clínica de infertilidade. Em alguns casos, a gente tem que encaminhar a paciente para clínicas de reprodução humana, tá? Fazendo técnicas desde baixa complexidade e alta complexidade. A baixa complexidade, tá? A famosa inseminação intrauterina, você precisa de pelo menos uma tuba aberta para introduzir o ovo lá dentro, certo? Na tuba, para que gere uma gravidez. Isso pode ser feito dentro do consultório. Agora, as técnicas de reprodução humana de alta complexidade, a chamada FIV, fertilização intrauterina, e a ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoide, é feito em clínicas de reprodução humana e, obviamente, são técnicas crescentes. Se você não consegue fazer uma, você fez tentativas, não deu certo, você vai progredindo. Tá? E, obviamente, deixar bem claro para vocês, terminando toda essa exposição, tá? Nem sempre dá certo. Ainda as taxas de insucesso são maiores que as taxas de sucesso. E nós temos que deixar bem claro para o casal que nos procura, numa primeira consulta, o que eles vão fazer caso as tentativas não derem certo, porque realmente a ansiedade já é grande. A parte psicológica também vai influir caso não dê certo a tentativa. E por que não, caso não dê certo, adotar uma criança? Deixar bem claro uma coisa para vocês. Hoje em dia, os juízes, eles não veem somente a parte financeira. Obviamente, a parte financeira é importante no sentido do casal ter uma estabilidade financeira, não serem milionários, ter, entre aspas, o mínimo necessário para dar educação. E não só isso, além de educação, ter o casal um comportamento moral, ético, psicológico, para permitir que essa criança entre nesse novo lar. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like, compartilhem, divulguem, se inscrevam no meu canal, que nós vamos ter muito mais vídeos. Tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Muita saúde, muita prosperidade. Até o próximo vídeo.